Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez aqui, Pastor Renan, trazendo uma palavra ao teu coração, que você possa ser grandemente abençoado. Eu gostaria de refletir com você hoje sobre os desafios do novo nascimento. João capítulo 3, a partir do verso 21 ao verso 21, vai narrar a história de um diálogo muito importante entre Jesus e Nicodemos. Nós vamos ver a história desse homem chamado Nicodemos, e dele podemos tirar uma importantíssima lição. Não importa quantas qualidades o homem possua, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Nicodemos, ele tinha uma posição social religiosa privilegiada. Nicodemos, ele era um homem privilegiado até no seu nome. O seu nome é composto por duas palavras gregas. A primeira, Nikos, quer dizer vitória, e Demos quer dizer povo, que vai significar vitória do povo ou vitória sobre o povo. A sua posição social, o texto que dizia que ele era um dos principais entre os judeus, a palavra de Deus vai dizer que ele era o principal entre os judeus, e a palavra usada nesse grego é archon, que significa que o indivíduo é investido de poder e dignidade. Presume-se que Nicodemos seria membro do Sinédrio, o que lhe conferia a ele uma alta posição social. Ele era visto no Sinédrio como o Supremo Tribunal Federal na nação judaica. Então, ele tinha jurisdições sobre as questões civis e religiosas. No âmbito nacional, seria um STF. Ele era composto de 70 membros eleitos dentre os legítimos descendentes de famílias israelitas. A posição religiosa dele era fariseu, como deixa claro o texto no verso 10, vai dizer que ele era um fariseu. O texto vai dizer que ele era mestre em religião. Então, eu quero destacar aqui o verso 4, que vai dizer assim, ó: Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer a segunda vez? Verso 5, Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, ele ainda nutria uma honrosa simpatia por Jesus. Pelo menos 3 fatos nós vamos encontrar no Evangelho de João que demonstram essa simpatia. Primeiro, Nicodemos, ele foi procurar Jesus nesse diálogo que estamos falando nessa noite, nesse momento. Então, naquela noite, ele foi reconhecer ele como um mestre vindo de Deus, quando foram prender Jesus. Então, segundo ponto que ele vai se encontrar, quando quiseram prender Jesus, melhor dizendo, Nicodemos o defendeu. Terceiro, ele levou aromas para o corpo de Jesus após a sua morte. Então, ele teve pelo menos 3 encontros com Jesus. A pergunta que vai surgir dentro desse contexto é por que Nicodemos vai a Cristo de noite? Aí nós vamos tirar alguns pensamentos, né? Alguns estudiosos, teólogos vão dizer que Nicodemos, ele era um homem tímido, e por ser um líder religioso entre os fariseus, ele teve receio de ser visto com Jesus, por medo de que seus colegas viessem a criticá-lo. Outros vão dizer que a interpretação, ela não é muito justificada, porque era muito cedo no ministério de Cristo para que ele tivesse recebido uma oposição que levasse Nicodemos a falar com ele à noite. Eles vão propor que Cristo simplesmente estava ocupado demais durante o dia para ter tempo de se encontrar com Nicodemos. Outro ponto de vista vai sugerir que Nicodemos era quem procura, ou melhor, está ocupado durante o dia e procura Jesus à noite, sendo que ele tinha muitas atividades durante o seu dia. Qual tenha sido o motivo real, nós não podemos, assim, temos pensamentos, mas não temos certezas, mas que Nicodemos ia confessar diante de Jesus e diante dos fariseus e líderes judeus que ele era um deles que foi ter com Jesus. Ele é sinalizado, ele é visto como Nicodemos, o homem que de noite foi ter com Jesus. E a palavra nos diz: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir, ter conhecimento do que faz? João 7, 50, 51. Então, com base nessa pequena introdução, eu gostaria de caminhar com você sobre alguns pontos importantes. Primeiro, para nascer de novo,
para nascer de novo é necessário se arrepender. O contexto antes de Nicodemos ir ter com Jesus é que Jesus vai ao templo antes da Páscoa dos judeus e vai se deparar com uma cena que o vai deixar perplexo. Jesus vê o templo como um lugar de venda e não de ensino da palavra. E isso vai entristecer o seu coração. Jesus, ao expulsar os mercadores do templo, ele é questionado pelos líderes judeus. Mesmo vendo Jesus declarar amor à casa de Deus, que autoridade ele teria para fazer tal ação? Jesus responde: pode derrubar o templo, que em 3 dias eu reconstruirei. Ele estava referindo a si mesmo, João 2, verso 13 e 21. O primeiro passo, meu querido irmão, minha querida irmã, de um novo nascimento, ele vem do arrependimento de seus pecados. Seja do recebimento da notícia das boas novas, seja pelas ações demonstradas por Cristo no seu ministério, após a sua morte e ressurreição. Os mercadores que estavam dentro desse templo, dentro do templo, e Jesus mostrou o que eles estavam fazendo era errado. E isso, a atenção trouxe a claridade no significado da sua vinda. Este arrependimento, meus amados irmãos, se associa à libertação dos pecados, redirecionamento, correção, alerta, nova direção, novo rumo. É isso que ia ocorrer com Nicodemos, ao saber que ele vivia, que a sua vida, que o que ele estava fazendo não tinha sentido se não fosse com Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o arrependimento traz libertação. Um coração aberto à correção, se tornando mais amável. Pedro, ao tentar se desviar de Jesus da cruz e ao negá-lo por 3 vezes, não foi excluído do grupo. Jesus observou os sinais do arrependimento e as verdadeiras intenções de seu coração. Após 50 dias aproximadamente, Pedro foi usado poderosamente por Deus, pregando um grande sermão. Meus amados irmãos, você que está ouvindo nessa noite, essa reflexão, essa palavra, e ainda não teve um encontro com Jesus, saiba que é primeiro, para nascer de novo, que é necessário para nascer de novo, é se arrepender, é se convergir dos seus erros e se voltar para a face do Senhor. Segundo ponto que podemos observar dentro desse texto, que para nascer de novo é necessário ter entendimento, entender. Jesus traz a Nicodemos a importância de entender o significado da sua vinda. Se lermos, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a este a sua carne a comer? Jesus, porém, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Eu estou lendo João 6, de 52 a 60. Podemos observar Jesus na sinagoga ensinando em Cafarnaum a mesma linha de ensinamento ao qual trataria com o líder dos judeus, ao qual ele vai tratar com Nicodemos. Meu querido, minha querida, nunca é demais obter conhecimento. Também nunca é demais entender o que está sendo ensinado, há quanto tempo existe essa história. E até hoje existem pessoas distorcendo ao seu bel prazer os ensinos do Mestre Jesus,
Hoje não podemos estar com Jesus face a face. Isso é verdade. Mas podemos ler a sua palavra e entender o real significado de nascer de novo, no Espírito, e morrer para o mundo e agora viver para Deus. Querido, seja disposto a entender o que o Senhor está falando na tua vida. Viva intensamente na presença do Senhor. Arrependa dos seus pecados e busque entendimento no Senhor. Terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com você nesse momento é que para nascer de novo é necessário ter aceitação, ter fé. Nessa nova mudança de direção em que se encontra Nicodemos, pois ele estava sendo liberto da religiosidade, dos maus costumes, que levou ele a ir procurar o mestre dos mestres, a ouvir sobre os ensinos de Jesus, ele vai o aceitar, pois a palavra de Jesus é clara, é verdadeira, é viva, é transformadora. John Wesley disse uma vez que se eu tivesse 300 homens e que a ninguém temessem senão a Deus, que nada odiassem a não ser o pecado e que tivessem à disposição a nada saber entre os homens a não ser Jesus e este crucificado, eu poria fogo no mundo. Spurgeon, príncipe dos pregadores batistas, vai nos dizer que ele foi um famoso evangelista, e ele vai nos dizer que enquanto falava aos seus alunos a respeito da oração, ele perguntou: como pode saber se as orações são respondidas? E Spurgeon então tirou do bolso um relógio de ouro, colocou sobre a mesa e falou: aquele que vier apanhar esse relógio pode ficar com ele. Muitos não acreditaram nos seus alunos. Muitos até perguntaram: até parece que ele vai dar esse relógio de ouro tão caro. Muitos não se levantaram do seu banco. Mas uma garotinha levantou-se do seu banco e simplesmente foi lá, pegou o relógio tão bonito, de ouro, e levou para consigo. E ela achou, em nenhum momento os demais acharam que iriam querer pegar de volta, que era só uma demonstração de uma ilustração, mas ela vai responder ao Spurgeon. E ela vai falar assim: eu quero o relógio, eu vou ficar com esse relógio. E Spurgeon: pode ficar. Tenha cuidado para mantê-lo sempre em bom estado. E concluindo, ele vai acrescentar: quando eu disse que daria esse relógio, realmente eu falei sério. Por que vocês não creram? Vejam bem, o que Deus nos deseja dar é algo muito mais precioso que esse relógio. Ele nos quer dar o seu próprio Filho para ser a nossa vida. Por que então estamos diante de Deus, querendo tanto dar, querendo nos dar, nos abençoar, e ainda nós estamos hesitando em receber? Nós precisamos aceitar, nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar nesse Senhor. Concluindo, meus amados irmãos, Jesus lhe disse que ele não poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Ele vai falar: Nicodemos, você não pode ver o reino do meu Pai se você não nascer de novo. E ele explicou isso muito bem. Nicodemos também era um pecador, mas era um pecador respeitável. E quantos hoje são tais como Nicodemos, pecadores respeitáveis, mas que carecem como Nicodemos carecia de nascer de novo? Eu quero te perguntar nesse momento: você já nasceu de novo? Se Cristo voltar hoje, você será levado por ele ou será deixado para trás? Talvez você tenha boas qualidades, mas isso não importa. Para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. E aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, João 3,3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. E encerro com o verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho do unigênito, no nome do unigênito, Filho de Deus. Meu querido, minha querida,
Para nascer de novo, é necessário se arrepender. Para nascer de novo é buscar entendimento. Para nascer de novo é necessário ter aceitação, ter fé. Que você possa caminhar nesse momento, nesse dia, nessa palavra que foi de encontro ao meu coração. Eu tenho certeza que é o seu coração. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, que essa palavra aqui ministrada possa achar abrigo, morada em corações. Que haja transformação, que haja aceitação, que vidas venham ser alcançadas. Pai, abençoe todos que vão ver esse vídeo, que vão ver essa postagem, que possam ser alcançados pelo Senhor. Que eu possa ser tão somente boca do Senhor. Abençoe nossa igreja, abençoe cada um dos nossos irmãos. Essa oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero deixar essa reflexão no seu coração e te dizer que nós estamos ali na Igreja Batista Ebenezer, Avenida Tocantins, número 237, bairro Morada do Contorno. Toda quarta e sexta eu me encontro no gabinete de 9 da manhã a 1 da tarde. Se quiser conversar comigo, estou à disposição. Vai ser uma honra poder caminhar e conversar com você. Que essa palavra possa trazer alento ao teu coração e esperança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.